Bom, pessoal, agora a gente chegou nesse novo momento do nosso evento. A gente falou bastante sobre a reforma do ensino médio e esse desafio que certamente vai pairar sobre várias escolas aí nos próximos meses e quem sabe também nos próximos anos. Mas tem um desafio anterior, que a gente também comentou, que é a questão da retomada das aulas no contexto pós-pandemia, ou mesmo ainda durante a pandemia em alguns lugares, algumas escolas já estão pensando em reabrir, municípios, estados já estão começando a conversar sobre isso. E aqui na Eleva a gente tem uma preocupação muito grande de não só ofertar produtos de qualidade, mas também serviços de qualidade para as nossas escolas parceiras. Então a gente desenvolveu um guia de retomada, um plano de retomada das aulas, enfim, para todo o Brasil, que cada escola vai usar como sugestão e colocar em prática de acordo com a sua realidade. E a gente vai ter 2 momentos para conversar basicamente sobre essa retomada. Agora e um pouquinho mais à frente. Agora a gente vai conversar com a Joana London, que é gerente executiva do LIVE, o nosso currículo socioemocional, Laboratório Inteligência de Vida. Ela vai falar sobre acolhimento, uma fase que é super importante. E o Daniel Jaquá, o nosso gerente de avaliações, vai falar também justamente sobre como pensar em avaliações, especialmente avaliações diagnósticas nesse período de retomada. E eu vou falar um pouquinho sobre a parte de recuperação, como recuperar os conteúdos perdidos ou os conteúdos lecionados no isolamento social e como a gente pode fechar o ano. E o outro momento vai ser o Daniel Fadel, nosso diretor comercial, conversando com o Fábio Oliveira, nosso vice-presidente do Grupo Eleva, falando também sobre boas práticas das nossas escolas próprias, em termos tanto operacionais quanto pedagógicos para essa retomada. Então, sem me alongar muito na apresentação, vou passar a palavra para a Joana, para ela falar sobre esse momento tão importante da volta às aulas, da retomada das aulas, que é o acolhimento. Vai lá, Jo. Obrigada, Carol, pela sua introdução. É muito importante que a gente esteja se preocupando com esse retorno de uma maneira mais ampliada, né, com todos esses olhares. Como você falou, eu sou a Joana London, eu sou gerente pedagógica do LIVE, psicóloga e pedagoga, e eu vim trazer um pouco sobre o que a gente está pensando para esse retorno nesse aspecto socioemocional. Vou compartilhar aqui na tela com vocês, eu espero que vocês consigam ver. Esse é o documento que o LIVE está criando, a gente está chamando ele de LIVE Aproxima, Guia de Acolhimento do Volta à Escola. E é muito importante dizer que é volta à escola, porque a gente sabe que as aulas em si não pararam, né? As escolas estão aí a todo vapor, tentando se reinventar para continuar criando as aulas e não deixar de estar próximo desses alunos, mas o retorno físico a esse ambiente que é tão importante. E esse retorno ele vai ser fundamental o olhar socioemocional. Se a gente já acreditava, né, que a gente precisava levar o socioemocional a sério, para além da moda, e o quanto a gente efetivamente não consegue aprender se a gente não está olhando para esse olhar socioemocional, nesse momento isso fica ainda mais claro. E aí não é só a gente, como o Liv está dizendo, mas também todas as pesquisas dizem isso. Eu vou passar aqui para vocês algumas das pesquisas que estão saindo nesse momento, mas eu não vou me ater a falar de todas elas, mas vou trazer algumas delas, né? Por exemplo, Yale, que é uma universidade americana, fez uma pesquisa com mais de 5.000 educadores que trouxe os 5 maiores sentimentos que eles estão passando nesse momento de pandemia. E o que mais apareceu foi ansiedade, medo, preocupação, opressão e tristeza. Olha que coisa, né? Como que a gente não vai fazer esse retorno sem olhar para essas vivências e emoções que os professores estão sentindo no isolamento. E eu trago outro exemplo que a Porvir lançou recentemente de uma pesquisa com mais de 33 mil jovens, que eles dizem que de 7 entre 10 jovens pioraram emocionalmente, ou seja, eles sentiram que tiveram uma piora emocional nesse momento de pandemia. E que das 10 pessoas entrevistadas, 6 delas dizem que não sentem que a instituição escola, né, a instituição de ensino, ajudam eles emocionalmente. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, não só na volta, mas que a gente entenda ele muito mais a longo prazo. E aí, para isso, a gente cria esse documento. É um documento que tem um olhar institucional muito forte, porque não adianta mais a gente olhar só no aspecto do aluno, né, o que esse aluno tá sentindo, e sim a gente olhar na comunidade escolar como um todo. Então, todo o documento foi pensado nos funcionários, nos alunos e nas famílias.
E aí, para isso, a gente criou algo que traga bastante reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, mas que também traga ação, porque a gente sabe que de reflexão estamos todos, né, assim, bastante mergulhados. A gente está lendo muito, a gente está assistindo muitas lives, muitos webinars, mas a gente também tem se perguntado muito como que a gente vai fazer esse retorno, como que vai ser esse acolhimento. É um momento muito novo para todo mundo, e por isso a gente mergulhou em muitas outras experiências de países que já passaram por isso, para tentar entender como que a gente vai fazer esse acolhimento. E aí a gente entendeu que existem 3 tempos que vão ser fundamentais nesse processo de chegada dos alunos, né? São tempos que eles não precisam acontecer de forma cronológica, eles vão se sobrepor, mas a gente está criando de uma maneira didática de entender essa chegada. Primeiro de tudo é a palavra acolhimento, né? Todo mundo sabe que esse momento de chegada, de ouvir o que foi que eles passaram, como foi, né, essa vivência de isolamento, de quarentena. Muita gente passou por situações muito delicadas, de lutos, violência. Como foi essa chegada, né? Vamos receber esses alunos de braços abertos, mas não abraçando, para poder escutá-los. Um segundo momento é o momento de elaboração. Não adianta a gente só fazer esse acolhimento na chegada. A primeira semana a gente ouve dos alunos, depois a gente coloca o pé no acelerador e segue nosso ritmo. Não, a gente vai precisar fazer uma escuta a longo prazo, a gente ouvir como eles estão se sentindo, a repercussão disso, os medos que vão estar acompanhando nesse ir e voltar da escola, porque a gente sabe que é uma situação super delicada. E o terceiro tempo é a ancorada. A ancorada nada mais é do que a gente entender que para a gente navegar outros mares, conhecer outras paisagens, a gente precisa ter para onde voltar, né? Ter um solo firme. E a gente quer que o socioemocional seja essa âncora, que dê coragem para eles de encontrar outros caminhos, mas não, sem deixar de levar em consideração tudo que foi vivido também nesse momento de pandemia e quarentena. Dentro de cada um desses tempos, a gente vai ter temas que a gente vai trabalhar. Então, no acolhimento, a gente tem o reencontro, né? A gente tem os combinados que podem ser lúdicos. Então, como cumprir as regras sanitárias de uma maneira que não seja tenso para todo mundo, e os sentimentos que precisam ser acolhidos. E aí, para cada uma desses tempos, como eu falei, a gente tem reflexões e ações. Uma ação desse tempo do acolhimento, por exemplo, é o chegada na escola. A gente sugere que as escolas façam um vídeo para alinhar a expectativa, né? Assim, antes do aluno efetivamente chegar na escola, vamos contar para ele como vai ser esse retorno, né? Que a gente vai precisar de algumas regras, que algumas mudanças vão acontecer, que algumas coisas não vão ser tão naturais quanto era antes do nosso momento de pandemia. E aí a gente pede para que a escola grave um vídeo para esses alunos falando um pouco sobre esse retorno e combine um novo cumprimento. Como a gente vai se cumprimentar no corredor, a gente vai demonstrar afeto sem ser através do abraço, que é algo que a gente está muito acostumado, mas que infelizmente a gente não vai poder fazer. O segundo tempo, a elaboração. Temas como o cuidado com a saúde mental, a importância de um olhar cuidadoso, né? Assim, tem muita gente que não vai conseguir expressar falando, então a gente vai precisar estar atento para o comportamento, para a mudança de humor um dos outros, seja dos alunos, dos funcionários. O luto como um tema fundamental nesse momento, muita gente perdeu gente, então como que a gente vai falar sobre o luto e novas formas de se relacionar. Eu trouxe também 2 exemplos. Um exemplo, por exemplo, que é a escuta da comunidade, é uma sugestão que a gente traz para que as escolas façam plantões de atendimento, então tenham procurar alguém para falar sobre como foi esse tempo e as dores, e também as alegrias, né? A gente sabe que vai ter gente que não vai estar querendo voltar para a escola porque viveu momentos muito especiais em casa. E o tempo da ancorada, que a gente tem o fortalecimento das redes familiares, a importância do acompanhamento coletivo, que aprendizagens que a gente quer manter e qual é o real papel da escola. E um exemplo é o Todos Se Cuidando. A gente quer criar uma rede de famílias que possam se ajudar, seja na hora de dar carona para os alunos, uma família que vai ter voltado a trabalhar, seja uma família que pode acolher algum aluno naquele dia que a gente não vai para a escola, mas que uma família pode receber porque a outra, já todo mundo voltou ao trabalho, não tem com quem a criança ficar em casa. Então, como que a gente fortalece essa rede de famílias? A gente sabe que tudo que a gente mais quer é voltar a cenas como essa, né, das nossas salas cheias, os nossos alunos todos juntos, podendo estar próximo, mas a gente sabe que essa não é a realidade agora.
Então, se a gente vai voltar, que a gente volte de forma responsável, que a gente cumpra com todas essas exigências, né, sanitárias, que a gente olhe para o cognitivo e para o quanto esses alunos, né, assim, o que eles vivenciaram nesse tempo de pandemia, mas que o socioemocional esteja presente em todos os momentos, porque a gente sabe que a gente está sendo muito atravessado pelas nossas emoções, principalmente nesse momento de pandemia. Eu espero que vocês tenham contato com esse documento, que vocês gostem, que vocês façam as ações que façam mais sentido para a comunidade escolar de vocês, que adaptem às particularidades de vocês. E a gente fica aqui disponível para tirar qualquer dúvida. E agora eu chamo o Daniel Jafá, que vai falar sobre avaliações. Ele sabe que a gente vai precisar passar aí por um momento muito importante de entender, né, um termômetro de como que esses alunos estão chegando também cognitivamente pelo tempo que a gente passou em casa. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Como a Carol já me apresentou, a gente já se encontrou em outros momentos, espero, nas lives, Instagram, webinários da vida. Meu nome é Daniel Jacuá, sou professor de História, trabalho com avaliações, lidero a parte de avaliações da Eleva e queria falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, como vai se dar esse segundo semestre e, né, em relação às avaliações, em relação a 2021. E aí, uma das questões mais importantes que todo professor, que toda escola, né, se coloca agora é como os alunos conseguiram reter conhecimento no contexto da Covid. Então, assim, nesse momento, para o professor que está dando aula à distância, o coordenador que está tentando, né, coordenar esses professores, né, o diretor que está ali olhando para todos esses aspectos, é claro que o principal objetivo da escola é garantir o sucesso da aprendizagem. E a missão das avaliações é isso, garantir o sucesso da aprendizagem, mesmo num contexto diferente. Então, a gente aqui dentro, né, pensando bastante sobre isso, pensando bastante sobre como fazer, como ajudar as escolas, como contribuir com as escolas nesse contexto, nós pensamos em algumas avaliações, alguns eventos que vão diagnosticar, obviamente, esse aluno. Não estou falando, né, que esse evento vai conseguir consolidar um diagnóstico completo, porque tem que ter o professor, o próprio aluno, né, a comunidade escolar como um todo. Na verdade, é uma ferramenta a mais que estamos oferecendo, né, para conseguir realmente fazer com que, né, obviamente, a aprendizagem ela se consolide. Eu vou aqui compartilhar a minha tela nesse momento para mostrar um pouquinho sobre isso, mostrar um pouquinho sobre, né, o que são essas avaliações. Então, nós pensamos no diagnóstico. Como todos nós sabemos, né, o diagnóstico ele é importante para caramba na medicina, né, o diagnóstico no trabalho, e claro que o diagnóstico na educação é muito importante. Então, a gente tem vários eventos avaliativos que nós podemos fazer, eventos que valem nota, eventos que vão dar feedback para os nossos alunos, e eu estou focando agora, nesse momento, nesse feedback para os nossos alunos. Por que eu estou falando isso? Porque passamos o primeiro semestre inteiro nesse novo contexto, e a ideia é que agora a gente consiga mensurar como os nossos alunos estão caminhando nesse processo. Tá? Então, quando eu trabalho com avaliações diagnósticas, o que eu queria, o que eu quero, o grande objetivo nesse momento, na verdade, é entender como está o conhecimento desse estudante, como está esse processo, né, de aprendizagem. E aí, o grande objetivo é esse. A ferramenta utilizada nesse processo, né, tem a ver com uma prova, um conteúdo. Então, vamos entregar avaliações, né, com conteúdo de todo o primeiro semestre, baseado nos grandes temas. E o que são esses grandes temas? Na verdade, os grandes temas foi uma escolha pedagógica da nossa equipe, a equipe que a Pavanelli comanda, né, sobre grandes conteúdos, assuntos que são importantes para cada série. Então, no sexto ano, eu sei que eu tenho um assunto muito importante, né, de Grécia, né, que fala sobre democracia. Então, esse assunto ele precisa estar na minha avaliação. Galera, é claro que não tem como colocar todos os assuntos, a gente está num contexto diferente, então o objetivo maior é identificar os principais assuntos, identificando esses principais assuntos, conseguir fazer com que esses alunos tenham uma retenção de conhecimento, ou pelo menos que nós possamos fazer algum tipo de diagnóstico. Tá? Então a prova está baseada nesses grandes temas. Então de sexto ano até o final, até a terceira série, nós vamos ter, né, esses grandes temas elencados,
vamos ter, né, uma avaliação com conteúdo, uma prova objetiva que vai ser feita online, para que a gente consiga aí ter dados e entregar para a escola, né, relatórios para que ela possa ter planos de ação para esse segundo semestre. E, ao mesmo tempo, né, estamos também vamos entregar também uma autoavaliação. Né? A Joana já falou a importância de ouvir o aluno nesse contexto complicado, né, que estamos vivendo. Então, na verdade, nós vamos cruzar esse conteúdo com essa autoavaliação. Então, o aluno ele vai se colocar numa escala ali de 0 a 10, né, o quanto ele acredita que ele conseguiu, né, reter esse conhecimento, ok? E aí vamos fazer um cruzamento com o conteúdo das avaliações. E a devolutiva é um pouco o que eu acabei de falar, seria essa análise dos dados, e isso a gente consegue, então, com isso, também ajudar, né, com esse plano, né, de aula, né, que a Pava vai falar, a Carol vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, daqui a pouco, né, de como a escola pode aproveitar os recursos da Eleva para ajudar professores e alunos nesse segundo semestre. Então, nós temos uma avaliação e temos um plano de ação nesse processo. Tá? E aí, como é que vai funcionar, só um pouquinho no detalhe, essa avaliação diagnóstica? Então, essa devolutiva, como eu coloquei no slide anterior, tem a ver com, né, um plano, né, com análise de dados. E como é que vai funcionar essa análise de dados? Pega aqui uma prova e uma autoavaliação. Então, se o aluno do 6º ano, ele vai receber uma prova e ele vai receber uma autoavaliação. Nesse contexto, eu tenho uma prova que tem um grande tema que é análise combinatória. Cara, isso é muito importante, né, para o aluno. Então, um tema que o professor de matemática falou o seguinte, ele precisa existir. E aí temos ali 4 assuntos dentro de análise combinatória, né, 4 ali, conteúdos um pouco mais específicos. E aí esse aluno ele fez essa prova, né, acertou 3 questões e errou uma questão. Nós temos ali, né, um 7,5%, 75% de acerto. E aí, ao mesmo tempo, esse aluno ele vai fazer também, quer dizer, não é no mesmo momento, né, mas ele vai fazer também, né, no calendário que nós vamos soltar também sobre isso, uma autoavaliação. E aí a questão que cair de análise combinatória vai ter ali uma pergunta para ele em como ele se sente em relação à análise combinatória. E aí, numa escala de 0 a 10, então se vocês perceberem aqui no slide, tem que estar número 8, tá uma nota 8, né, uma nota 6, uma nota 9, uma nota 5. E aí, quando você olha, né, para esse aluno, para esse exemplo de aluno, tem uma coerência, né? Porque ele tirou 7,5 e colocou ali na média dele que ele está, né, se considerando daquele grande tema 7. Faz sentido, na hora que a gente entregar esse relatório, vai ser um relatório coerente daquilo que o aluno sentiu em relação ao conteúdo e aquilo que ele performou na prova, ok? Mas também vamos ter casos, e aí eu troquei aqui, se vocês perceberem a média, troquei essa segunda parte, para um aluno que se autoavaliou de uma forma diferente, né, do resultado dele do 7,5. Então o aluno colocou uma autoavaliação mais baixa do resultado dele. Isso é importante porque, tudo bem, ele acertou o conteúdo, a avaliação foi feita, beleza, mas a escola pode entender se de repente ele não conseguiu identificar bem se ele está tranquilo na matéria ou se tem alguma coisa importante relacionada ao aluno, né, a parte psicológica do aluno, para ele se colocar, né, numa autoavaliação tão baixa, ok? E aí a ideia é que a gente consiga cruzar esses dados. Então, olhando para esse gráfico aqui, é muito importante, né, basicamente, esse aluno, quanto maior, né, a nota dele aqui na prova, maior vai ser. E se ele colocar uma autoavaliação coerente, é claro que a gente quer esse aluno aqui com o exemplo A. Ele tirou 7,5 e conseguiu ali, né, uma autoavaliação também, colocou 7. Então, assim, ele está num quadrante adequado. O problema é quando, né, esse aluno tirou 7,5, só que ele colocou, né, sua autoavaliação 3. E aí tem uma questão, né, mais socioemocional do que realmente de conteúdo. Como pode ser o contrário. O aluno pode ter tirado 3, né, nessa autoavaliação, né, nessa avaliação diagnóstica, e aí realmente a escola tem que ter um plano de ação. Só para então vocês entenderem, então a gente vai ter uma semana, um evento ligado à autoavaliação, um evento ligado a essa avaliação de conteúdo, ok? E o mais importante, que são os relatórios. Então a gente vai entregar para vocês, a gente vai detalhar depois isso mais próximo no mês de julho, como vai ser esse relatório, como os alunos vão acessar, todo esse processo funcionando. Então esse aluno ele precisa entender, obviamente, o que ele errou, né? Então esse aluno ele precisa
né, ter ali, só desculpa que saiu aqui, a minha tela deu uma travadinha, deixa eu só voltar aqui. Então, o aluno ele precisa, né, ter um plano de estudos. Então, eu fiz ali uma prova de história, só que eu não performei bem em 2 conteúdos ou em 3 conteúdos. Precisa aparecer para mim ali, como aluno, quais são esses conteúdos que eu não fui muito bem. E aí, é claro, também entender, né, entre o que eu avaliei e aquilo que eu performei. Então, o aluno ele recebe ali o desempenho dele, o número de acertos e um plano de estudos para ele atuar. E ele pode atuar, né, assistindo videoaulas, plataforma adaptativa, material didático, ele consegue ter todo um arcabouço de ferramentas fora tudo aquilo que as escolas podem oferecer. E o mais importante, a escola precisa entender o global. Entender não só o aluno, mas entender a turma, como ela está. Né? Entender que aquele assunto para aquela turma é um assunto que realmente precisa ser revisitado no primeiro semestre. E entender também como estão esses alunos em relação à sua autoavaliação. Então, a escola também ela recebe um relatório, né, para conseguir fazer essa comparação e um plano de estudos. E o mais legal, gente, é que a gente vai entregar isso agora chegando no segundo semestre e no final do ano, em dezembro, nós vamos fazer um outro evento avaliativo como esse para exatamente olhar o segundo semestre. Qual é a nossa grande preocupação? Caramba, como vão estar esses alunos para 2021? Né, depois desse ano complicado e instável. Então, até mesmo a escola ela vai ter ferramentas para olhar para 2021 e esses alunos que vão entrar em 21, passando de ano ou não, a escola como um todo pode criar também, desde o início do ano, planos de ação para recuperar aqueles conteúdos que não conseguiram ser bem assimilados pelos alunos. Tá, gente? Então, esse é o recado um pouco das avaliações. Carol agora vai falar um pouco mais sobre, né, esse plano de recuperação. Então, não existe, obviamente, só avaliação. Então, tem todo um ciclo, né, de aprendizagem completo. E ela vai falar um pouquinho agora sobre isso, como, né, ajudar as escolas, né, depois de receber as avaliações e o que fazer nesse segundo semestre, tá bom? Até lá, abraços. Gente, justamente então, como o Daniel falou, eu vou agora abordar um pouquinho do fechamento desse ciclo, né? Que não necessariamente essas 3 fases do guia de retomada que a gente está sugerindo devem acontecer separadamente. Na verdade, elas muito possivelmente não vão acontecer separadamente, vão acontecer de maneira concomitante, pelo menos o acolhimento junto com as avaliações diagnósticas, as autoavaliações, enfim. E aí agora eu vou falar um pouquinho de conteúdo, né? Tanto do conteúdo que foi lecionado, a Joana falou muito bem sobre não ter interrompido as aulas, né? Na verdade, as aulas elas continuaram, só que elas foram modificadas para um outro formato, para um formato remoto, para um formato não presencial. Mas, pelo menos na Eleva, desde a semana do dia 6 de abril, a gente tem oferecido às nossas escolas parceiras planos de estudo para os alunos, enfim, conseguirem estudar em casa e para auxiliar as escolas nesses planos de estudo. Nesse sentido, uma vez que as aulas, que a escola retomar, que as aulas voltarem, enfim, pelo menos no formato que a gente conhece, nesse formato presencial, sendo mais ou menos do formato que a gente conhece, com certeza também não vai ser a escola que a gente fechou a porta lá em março, a gente não vai abrir e encontrar a mesma escola. O que a gente pode fazer e o que a gente está sugerindo que pode ser feito nesse nosso guia, tanto para a escola entender como vai recuperar o conteúdo, se algum conteúdo foi perdido nesse momento de isolamento, mas também ver, a partir do momento que ela voltar até o final do ano, o que deve ser feito para cumprir o conteúdo programático, e, enfim, para também conseguir passar para os alunos os objetos de aprendizagem, as competências e habilidades que são necessárias para aquele ano, para que ele não se prejudique nos próximos anos, né? A gente tem que muito ter esse cuidado. 2020 está sendo um ano muito peculiar, muito difícil e que a gente vai precisar recuperar de alguma forma, mas os alunos vão continuar na escola por mais alguns anos e a gente sabe que algumas lacunas que ficam em alguns anos específicos, em alguns conteúdos específicos, podem atrapalhar muito lá na frente, então tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela também, para falar um pouquinho, então, desses 2 pontos, tá? Do ponto de recuperação e do ponto do fechamento do ano. O que acontece com esses 2 momentos, com a recuperação e com o fechamento? A gente sabe que cada município, cada estado, cada escola, portanto, vai voltar num momento diferente. Então, a gente não pode instituir
quando começa e quando termina a recuperação, tampouco quando começa e quando termina o fechamento, o cumprimento do restante do ano. Então, esse guia que a gente está oferecendo, ele precisa ser adaptado para a realidade de cada escola, dependendo das recomendações, obviamente sempre as recomendações sanitárias e oficiais de cada lugar. Então, uma vez que as aulas voltarem, a escola pode receber esse diagnóstico, essa avaliação, que a gente vai proporcionar outras avaliações que a escola quiser fazer com seus alunos, para conseguir entender qual foi o nível de aprendizagem nesse período todo, né, de 6 de abril, mais ou menos, ou no final de março até o momento do retorno. A escola pode fazer um levantamento de tudo isso que foi ensinado nesse momento e, a partir dessas avaliações, entender se o aluno conseguiu ou não aprender o que ele conseguiu ou não aprender. As nossas avaliações diagnósticas vão ajudar muito nisso nas nossas escolas parceiras. E aí, nisso, o que a gente fez enquanto plataforma? A gente está oferecendo já no nosso portal um combo de recuperação para os nossos alunos. A partir desses conteúdos que, de repente, não ficaram tão claros, que ele, de repente, não aprendeu tão bem, ele vai encontrar no nosso portal alguns combos de recuperação. E o que são esses combos? O que tem dentro desses combos? Os planos de aula referentes às semanas que esses conteúdos foram lecionados no modelo, na modalidade não presencial, videoaulas do nosso portal a respeito daqueles conteúdos, dicas de estudo e objetivos de aprendizagem. Então, tem esses 3 elementos que são principais e muito importantes para conseguir recuperar. E aí o professor pode acompanhar cada aluno realmente nesse processo de recuperação. Mas a gente sabe que não é só o para trás. A gente brinca que tem o para trás e tem o para frente. Tem um para frente que eu não sei ainda como é que vai ser, mas que vai acontecer. A gente, em algum momento, a gente vai precisar fechar o ano letivo. E como é que a gente consegue viabilizar isso? Será que a gente vai manter o mesmo conteúdo programático que a gente começou lá em algumas escolas no meio de janeiro, na maioria das escolas no início de fevereiro? Possivelmente não, porque o ritmo mudou, as exigências mudaram, a gente vai ter escolas que vão ainda estar muito preocupadas em ensinar todo o conteúdo previsto para o ano nos mínimos detalhes, e escolas que vão estar mais preocupadas em ensinar por grandes temas para que nenhuma lacuna seja deixada para o aluno. Então, é preciso fazer algum planejamento de fechamento do ano. E aí, enquanto eleva, o que a gente também fez nesse guia? A gente pegou uma data que é o final do mês de junho, dado que agora julho, agosto, algumas escolas, alguns estados e municípios já estão pensando em voltar, já estão planejando a volta, mas isso não importa, na verdade, para o guia, né? Cada escola vai poder começar a usar quando ela puder começar a usar, mas a partir do início de julho, a gente fez um levantamento por disciplina, por ano, quais são os grandes temas que precisam ser lecionados, e dentro desses grandes temas tem alguns assuntinhos, ali tem alguns conteúdos, mas quais são os grandes temas que precisam ser lecionados até o final do ano para que ele consiga fechar esse ano letivo sem nenhuma perda e sem, de fato, deixar nenhuma lacuna para os anos seguintes. A gente já fez esse levantamento e a gente também vai oferecer no nosso portal combos. Só que aí, nesse sentido, são combos para o aluno e combos para o professor. Porque a gente sabe, só para finalizar minha fala aqui também, não me alongar muito, até porque o Fábio Oliveira vai falar muito mais sobre essa questão do ensino híbrido. Ele vai se aprofundar muito mais nisso, em termos do que a gente está fazendo com as nossas escolas e tudo mais. Mas, enfim, a gente sabe que uma vez que as aulas retornarem, que as escolas retornarem, não vai ser do jeito que era antes, todos os alunos dentro de sala ao mesmo tempo. A gente vai precisar ainda, durante algum tempo, de medidas de distanciamento seguro. O mundo inteiro está fazendo dessa forma, os países que já abriram, a gente está observando isso. Então, a gente ainda vai ter, durante algum tempo, essa modalidade híbrida. Pode ser semana sim, semana não, mas alguns alunos numa semana vão estar presenciais na escola e outros alunos vão estar em casa. E aí, na outra semana, isso muda, ou por dia, depende de como a escola quiser se orientar. Mas a gente precisa desses 2 combos. Então, para frente, para o fechamento, vai ter um combo para os alunos, que aí também vai ser bem no modelo da recuperação, mas com planos de aula, planos de estudo, capítulos referentes àqueles conteúdos e àqueles grandes temas, e videoaulas
e também uma sugestão de plano de aula para o professor, adaptando as sugestões de ensino daquele conteúdo para essa realidade que a gente vai ter. Uma realidade, por exemplo, que a gente não pode passar trabalho em grupo, em sala de aula, porque os alunos não podem ficar próximos. Então, o que a gente poderia fazer para abordar da melhor forma possível essas aulas nesse momento de retorno? E só para finalizar mesmo a questão do formato dos planos de aula, a gente trabalha e acredita muito com esse formato. A gente acreditava muito nesse formato para o modelo presencial e a gente adaptou para o modelo não presencial. Um bom plano de aula deve ter objetivos de aprendizagem claros, sempre na linguagem do aluno, o que ele vai aprender. Insumos para o professor, o que o professor pode fazer para ensinar da melhor forma aquele conteúdo. Uma sistematização do conteúdo para eu entender se o aluno conseguiu treinar e colocar em prática aquilo que ele aprendeu com o registro dele, tá? Ele tem que deixar registrado no caderno ou no Google Sala de Aula, o que a escola estiver usando. E outros suportes que a gente também está sugerindo para o professor, como, por exemplo, vídeos, matérias, artigos, possibilidade de projetos que respeitem o distanciamento. Então, assim, grosso modo, é isso que as nossas escolas vão receber, já estão recebendo no nosso guia, em termos de recuperação e planejamento de fechamento do ano. Sempre entendendo que, vou até parar aqui de compartilhar, mas sempre entendendo que cada escola vai ter a sua especificidade, vai ter o seu momento, vai entender a sua comunidade escolar da melhor forma possível para conseguir aplicar essas sugestões do guia, mas também sempre levando em consideração, antes de qualquer coisa, as orientações oficiais dos órgãos de saúde, tá? Então, agradeço muito a Joana e ao Daniel por também compartilharem com a gente esses outros elementos do nosso guia. Espero que vocês tenham conseguido entender o que a gente está oferecendo nesse tempinho curto. Vocês vão ter aí mais um momento para continuar falando sobre retomada, sobre esse assunto tão delicado, tão importante. Então, até a próxima.